mulheres, das pessoas em situação de extrema pobreza no mundo são mulheres. Apesar da gente ser só 50% da população mundial, a gente é quase 2/3 da população em extrema pobreza. As consequências desse desenvolvimento, ela tem gênero, e tem cor, e tem uma questão geopolítica também, são países, são pessoas que estão nessa condição. Quando a gente diz aqui, quando as mulheres vieram e disseram que a engenharia só será popular se for feminista, é porque a gente não tem como discutir essa questão sem falar de feminismo, sem falar da questão das mulheres. Porque as mulheres que são parte grande de quem está sendo afetado por todas essas questões. E a gente discutir gênero e tecnologia é incluir as mulheres em todas essas discussões. Não deixar as mulheres só vir aqui para falar de feminismo. A gente tem que falar de movimento estudantil, a gente tem que falar de tecnologia, a gente tem que falar de engenharia, não só de opressões, porque a gente tem capacidade de bancar esses discursos em qualquer âmbito, né? A gente não precisa falar só de opressões. Esses espaços têm que estar abertos para as mulheres falarem em qualquer ambiente que seja. E eu acho que é importante também a gente pautar, né, no âmbito que a gente já está nessa mesa, de que esse machismo, a cultura de estupro, todas as questões de violência contra mulheres, elas fazem parte e incentivam um sistema, que é o sistema capitalista. A gente não tem... o sistema capitalista controla as mulheres porque o controle da mulher é importante para o controle da reprodução, do desenvolvimento da sociedade. Ter o controle sobre a mulher permite que a gente tenha, por exemplo... o trabalho doméstico, a criação das crianças como um trabalho nem assalariado hoje em dia, é um trabalho, uma reprodução da nossa capacidade produtiva, que é completamente não assalariada, que não tem retorno, e não tem como a gente discutir tecnologia, discutir desenvolvimento sustentável sem falar das questões das mulheres, sem abordar a causa de todas as questões, que vai ser do que a gente está falando aqui, a causa primária dessa questão, que é o sistema capitalista. Que precisa do controle das mulheres, do controle de metade da população e de toda a sua capacidade reprodutiva para continuar se fortalecendo e se manter. É isso. Boa tarde, eu sou o Luca, fiz engenharia ambiental há um tempo e sou militante do MST e vim aqui conversar e dialogar com o professor Carlos sobre a questão do nosso nome, né? Que tem tudo a ver com o que a mesa estava falando. Eu acho que a gente não quer ser com terra, a gente não quer possuir a terra, hierarquizar, dominá-la. A gente quer ter a posse coletiva da terra, né? A gente não quer... Somos sem terra e queremos ser sem terra, e queremos que o mundo seja sem terra. Então, queremos que todos possam trabalhar na terra e a terra seja quem trabalhe, não uma mercadoria, um capital fictício, mas uma forma de dominação entre ser humano e natureza. Então, só para contribuir nesse debate que eu vim falar aqui. Pessoal, a gente queria fechar agora as inscrições aqui na frente. A gente... mas vai rolar ainda, só uma questão de ordem. A gente pensou ontem, avaliando como foram as inscrições, e de ter que vir aqui na frente para falar, talvez, algumas pessoas não se sentissem à vontade. Então, vai ainda rolar as inscrições agora, mas aí, no lugar que for, levanta a mão que a gente vai estar levando o microfone. Pode ser? E se quiser falar na frente, não tem problema. Tá? Oi, gente. Bom dia. Meu nome é Letícia, faço engenharia química lá no FRJ, né, lá no Rio de Janeiro. Eu queria fazer uma pergunta para o plenário. Quem é que assistiu à abertura das Olimpíadas? Mais de 3 bilhões de pessoas assistiram à abertura das Olimpíadas. O tema das Olimpíadas dessa edição é a sustentabilidade. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem discutido muito lá no Rio, porque não é a construção das Olimpíadas, dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, não foi algo nem um pouco sustentável. Por exemplo, é muita hipocrisia você falar sobre sustentabilidade quando uma das maiores reservas ambientais lá da cidade do Rio de Janeiro foi destruída para a gente fazer um campo de golfe para as Olimpíadas. Lá a gente viu os índios na abertura.
no Maracanã, do lado da aldeia Maracanã, os índios da aldeia Maracanã foram expulsos. Como é que a gente pode falar de sustentabilidade quando a gente está dizimando índios lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo? Como é que a gente pode falar de sustentabilidade, ter um tema das Olimpíadas como sustentabilidade, se a gente não coloca isso na prática, né? E aí a gente tem que pensar, por que a gente não coloca isso na prática? Por que o nosso desenvolvimento é insustentável? Tem uma causa, a gente tem que pensar qual é a causa. Hoje a gente vê que a Samarco, por exemplo, é uma empresa voltada para o lucro. A Samarco não se preocupa com a vida das pessoas, porque o objetivo principal da Samarco não é desenvolver a tecnologia para o povo, é para gerar lucro. Então, isso coloca, por exemplo, se a gente tivesse uma Vale do Rio Doce estatal, a lógica seria um pouco diferente. Seria uma empresa voltada para garantir a soberania nacional também, porque é um setor estratégico. Então, tudo isso está linkado com uma questão fundamental, a questão de geração de lucro. Então, não tem como falar sem falar do capitalismo, não tem como a gente, não tem como fugir. Todas as mesas que a gente viu, está tudo interligado, sabe? Não tem como fugir da questão central. E entender que, enquanto a gente tiver um desenvolvimento voltado para a geração do lucro, a gente vai ter um desenvolvimento insustentável. Não tem como a gente pegar um discurso de sustentabilidade tentando apaziguar, colocar um capitalismo verde, achando que isso vai resolver o problema. Isso é marketing. Isso é uma tentativa de ludibriar a gente de como resolve essa questão. Então, a gente tem que falar sobre isso aqui. Eu acho que é fundamental que a gente esteja aqui reunido. Acho que estou bem feliz que eu vejo bastante rostos novos aqui, diferente dos de ontem, no final, que acaba ficando esvaziado, mas eu vejo muita gente que está vindo para o Enéas para construir uma lógica diferente. Eu acho que colocar qual é a saída é importante, sabe? E entender que a destruição do meio ambiente é inerente ao capitalismo. Ele se fundou, ele se estruturou através do colonialismo, que era você ir para outros países, outros povos, outras nações e destruir o meio ambiente de outros lugares. É você destruir a cultura de povos, é algo insustentável inerentemente. Então, vamos falar sobre isso, vamos propor. Não tem como a gente pensar no desenvolvimento sustentável sem propor que a gente esteja num outro modo de produção, num outro modelo de sociedade que não a sociedade capitalista. Então, acho que é importante colocar isso aqui. Desculpa me alongar, mas é que eu achei que era uma contribuição importante para ser feita para o debate. Obrigada. Pessoal, só antes de prosseguir, só corrigir um repasse que eu dei antes. Os RUs, os tickets, né, eles vão ser vendidos aqui embaixo, não na frente do Santander, mas na frente da livraria que tem aqui, tá? E, pessoal, a gente já tinha encerrado o bloco, mas se vocês quiserem colocar nesse, ou preferem aguardar o próximo, para a gente voltar aqui para a mesa. O que vocês preferem? Vamos seguir então, tá? Pode continuar. Segue. Depois, acho que depois de vocês a gente fecha, pode ser? Ou tem mais alguém aí? Não, vocês eu digo, né, que já estão aí. Isso, tá? Beleza, valeu. Bom dia, não sei se já é boa tarde. Meu nome é Fernanda, sou do Cefet, do Rio de Janeiro, engenheira. Primeiro, queria parabenizar a mesa, aí, realmente brilhante, um momento emocionante do Enéas. Mais um para entrar no rol dos momentos emocionantes do Enéas, esse espaço maravilhoso que a gente vem construindo com muita luta e com muita resistência. E aí, essa minha introdução, essa minha forma de parabenizar e de exaltar esse momento tem a ver com um pouco da questão que eu vou formular para os 3 membros da mesa. Assim, o cenário é muito duro, né? E a gente endurecer é muito fácil, né? E minha questão, assim, eu fico angustiada, e a gente discute isso entre nós engenheiros, que a gente tem essa coisa do engenhoso, né? Do engenheirar, né? Você fica logo ansioso por fazer, né? O que a gente faz? E como é que a gente reconhece o que as pessoas estão fazendo, o que nós estamos fazendo, e se reconhece enquanto formas de resistência, pessoas que resistem junto com todas as suas limitações. Cada resistência pode sofrer milhões de críticas, mas como é que a gente pode sobreviver às críticas que vão ser... enfim, não tem como fazer resistência sem ter ponto fraco, as críticas vão acontecer, mas como é que a gente consegue se reconhecer enquanto resistência e resistir?
nessa luta por uma quebra, por um rompimento epistemológico. Eu gostei muito da forma como o Carlos colocou isso para a gente. Alô. Bom dia a todas e todos. Eu me chamo Apoena, construí o Enedes do ano passado. E quero dizer que tem algo me incomodando nesse Enedes, que é o nível de racismo nesse evento. Esse evento é um evento racista. Eu não me sinto contemplada com esse evento esse ano. Bem, eu venho da construção no ano passado, que a gente entende como prioridade as mesas de debate darem visibilidade às pessoas que não têm visibilidade na nossa sociedade. Nós fizemos o esforço no ano passado de ter sempre um movimento social, uma pessoa negra e uma mulher na mesa. A gente nunca vai conseguir chegar no debate de uma engenharia popular e solidária se a gente não conseguir entender como os negros e negras são prejudicados com essa dinâmica, né, que a gente vive hoje. Então, queria perguntar aqui, quantos estudantes negros e negras vocês têm na sala? Quem tem 30% de estudantes negros na sala? Levanta a mão, por favor. Alguém tem mais do que isso? Eu cheguei em 30 só para... Né? Então, a gente não pode chegar para esses estudantes que chegaram aqui com muito esforço, os negros e negras principalmente, e eles simplesmente não serem representados, tá ligado? Porque a gente sabe que é difícil, ainda mais para o estudante negro e negra, estar na universidade hoje. E não se vê no evento que pauta a economia popular e solidária. Sabe? Eu estou sentindo isso na pele, porque é constrangedor, é triste. Tá ligado? A gente trazer nossos estudantes, a gente está aqui e não se sentir representado e representada. Porque a gente sabe que quem mais é prejudicado, mais tem a vida precarizada nesse país, são principalmente as mulheres negras. Então, a gente não pode fugir desse debate, a gente não pode fingir que isso não existe. Queria falar também que a guerra também é étnica. Infelizmente, a guerra também é étnica. Porque a gente sabe que, quando a gente chega na universidade, a gente sai graduado em Europa, ainda hoje. Mesmo dentro da vertente da economia solidária, mesmo a gente tentando pautar a engenharia popular e solidária, os referenciais teóricos ainda é europeu. Então, eu sou uma mulher negra e sei que existe epistemicídio. Eu sei que eu não converso, eu não falo, eu não estudo África e outros povos, porque nós somos barrados dentro da universidade. Então, a guerra também é étnica, a partir do ponto que eu não conheço a minha história, eu não consigo entender a minha história. Quando eu não sei quem eu sou, não sei de onde eu vim, eu não consigo ir além. Tá ligado? Então, eu queria deixar aqui registrado que eu não estou contemplada nesse evento, eu não me sinto representada nesse evento, porque não existem pessoas negras falando por mim. Eu não estou vendo pessoas negras no evento sendo representadas. Obrigada. Pessoal, bom dia. Tem gente aí? Sou a Gabriela, sou aluna da Federal de Itajubá. Eu tenho uma pergunta muito rápida. Eu tenho acompanhado recentemente comunidades rurais atingidas, né, pela mineração. Em Conceição do Mato Dentro, no caso do projeto Minas Rio, né, o maior mineroduto do mundo, que atravessa
32 municípios de Minas e do Rio. Enfim, toda essa problemática da mineração, né, acontece muito forte lá, e esse conflito, né, que ele é instaurado intrinsecamente à mineração, essa violação dos direitos das populações que estão ao redor, e como que são sempre as populações mais vulneráveis, né, que são atingidas por esses grandes empreendimentos, e como que eles precisam ressignificar a vida completamente, do dia para a noite, para resistir, permanecer nas suas terras, continuar produzindo, continuar a atividade. Assim, isso tudo é muito conflituoso, né, pelo menos aqui no Brasil. E aí eu fico sempre pensando, né, porque o nosso processo de licenciamento ambiental, por exemplo, que poderia ser uma coisa que desse uma resposta legal, um respaldo jurídico para essas comunidades, para essas pessoas, ele é extremamente falho, né? A gente vê que o nosso Congresso ele é cheio das mineradoras. Quem está construindo o novo marco regulatório da mineração, inclusive, são as pessoas das mineradoras, né? Os empresários. E a nossa mídia, né? Nada disso aparece na mídia, né? Quando eu começo a contar para as pessoas a realidade que eu estou em contato, todo mundo acha que é mentira, porque como assim? Nunca vi isso em nenhum lugar. Não é verdade, né, que está acontecendo isso. Então, é uma estrutura muito complexa para invisibilizar mesmo, né, todos esses conflitos. E aí eu queria... A minha pergunta é no sentido de querer saber se existe alguma experiência em relação à mineração em algum outro país. Não sei se vocês têm conhecimento de alguma coisa que esse conflito ele não aconteça desse jeito, assim, que ele seja mais diluído, ou que as populações tenham os seus direitos respeitados, né? De alguma forma que, de fato, exista um modo de fazer mineração sem que a expropriação ou a violação dos direitos, ou tudo isso aconteça, assim, se isso existe ou se é intrínseco mesmo. Onde tiver mineração vai ter morte, vai ter expropriação, vai ter tudo isso acontecendo junto, assim. Era isso. Mais uma? Tá. Acho que depois dessa a gente encerra, tá? Só para voltar, encerra só esse bloco, né? Depois a gente retorna. Meu nome é Maíra, faço engenharia civil, sou ali da URGS. Eu queria acrescentar também, já que comentaram o fato da representatividade, né? Eu vejo que o evento, ele representa uma questão, ele está falando sobre a questão popular, mas dificilmente vai ver quem é da periferia aqui dentro do próprio, tanto representado ali falando, quanto estando aqui no meu lugar, usufruindo, discutindo aqui. Porque a grande parte da universidade é feita por elitista, branca, grande parte de homens, mas, desculpa meu nervosismo, pessoal, mas quando faz um evento desse, para ter força dentro da engenharia, que muitas vezes dá vontade de desistir, muitas vezes tu não pode participar desses eventos, tu deixa de participar porque tem que trabalhar, tem que fazer mil coisas que tu não tem como chegar aqui dentro e participar. E muitas vezes tu também não é representado ali, pessoa da periferia, pessoa que conseguiu, nem que seja com muito esforço, conseguir concluir uma universidade, sabe? E eu vejo que aqui grande parte ainda são de classe média, tanto representado na mesa quanto dentro aqui como participantes, e dificilmente tu vai conseguir também discutir um tema que é a questão popular sem ter o pessoal da periferia, grande parte que é a grande parte da população, né? Poder também estar incluído aqui, sabe? E eu vejo que é uma, sei lá, é um pouco triste também, sabe? Tu vê que tu também não está sendo representado tanto lá quanto aqui, sabe? Porque são poucas pessoas da periferia que estão fazendo parte do evento, discutindo sobre a questão popular também. Bom, então a gente encerra esse primeiro bloco, né? Vou passar para a mesa. Acho que quer começar? Ou pode ser? Nossa,
Foram muitas perguntas, né? Me perdi um pouco aqui nas anotações, mas vou tentar aqui responder de alguma maneira geral, né? Teve um camarada, o primeiro camarada da Federal do Rio Grande do Norte, que falou da questão desse impacto na saúde mental. O acesso que eu tive a esses depoimentos, né, faz parte da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, que prestou assistência para essa população, principalmente de Bento Rodrigues, Mariana, onde eu estou, mas que isso é recorrente não só para essas pessoas que perderam bens, ou que materiais e imateriais, ou que perderam pessoas, familiares que foram vítimas, né, assassinadas por esse crime, não por esse acidente, como o professor colocou aqui, mas é esse crime que ocorreu, que tem responsabilidade, né, tanto dessas empresas quanto do Estado, que essas pessoas precisam ser, que a justiça precisa ser feita e essas pessoas precisam ter o que é de direito delas, né? E que isso, a questão da saúde mental, é recorrente e que começa a pesar agora, a partir dos 6 meses, assim, que é mesmo da absorção desse trauma, né? No sentido de que essas pessoas começam a entender o tanto que a vida delas foi modificada depois desse prazo, assim, né? E que isso é bem latente. Né, da questão da perca da identidade, né, de se entender naquele território, e essas pessoas agora estão espalhadas pela cidade, né, não têm a identidade, conhecer o vizinho e tudo e a relação que elas tinham com o território, né, com Bento, o amor por esse território, e que se perdeu e que, né, dificilmente, infelizmente, eles vão ter esse território, né, como era antes. E aí falar também, acho que o Felipe e a Paula também da UFRJ trouxeram coisas bem interessantes, mais especificamente para outras pessoas aqui da mesa. Falar também que essa população já era afetada antes, né? Não só em Mariana, mas ao longo todo desse percurso que essa lama fez, em todas as outras atividades, não só da mineração de ferro, né? Da questão de hidrelétricas, como exemplo de Belo Monte, né, que a população foi retirada do seu território também, e como que está muito ligada esse modelo está muito ligado à terra, né, a retirada dessas pessoas do seu território. A camarada Letícia também falou da questão das Olimpíadas, né, e a gente sabe como que essas Olimpíadas foram construídas à base de mais genocídio ainda do que acontece da população, da juventude negra, né? Quem são essas pessoas que são afetadas por esses grandes empreendimentos, não só da questão da exploração, da exportação das nossas riquezas, mas também desses grandes empreendimentos como foi a Copa, como as Olimpíadas, né? E que de forma alguma de maneira sustentável que isso aconteceu, né? E ainda que tenha se pintado, né, na nossa abertura, eu não assisti, mas muitas pessoas que assistiram falaram que foi uma abertura bonita, né, mas que real, né, que não condiz com a nossa realidade, com a nossa prática, né. A camarada Fernanda também trouxe algo bem interessante, e para mim é um prazer mesmo assim estar aqui com vocês assim nesse evento, e de entender que aqui está sendo construído uma resistência, né? Eu vejo esse evento enquanto um evento de resistência na engenharia, e que é preciso resistir, e que é preciso ter espaço de fala, e que é preciso que as pessoas se sintam representadas aqui, e que seja um exemplo, né? A mesa de hoje, o evento, seja um exemplo para os próximos ENEDs também, fortalecer essa resistência dentro da engenharia, assim. E eu fico muito feliz de falar um Fora Temer aqui, assim, num evento de engenharia, o que é muito difícil, por exemplo, na UFOP, né, que tem a Escola de Minas, é muito tradicional, é um ambiente extremamente machista, onde poucas mulheres, e ainda mais mulheres negras e homens negros ocupam,
né, as engenharias, de muita disputa de poder. E, embora a minha universidade ela lançou uma carta que ela não sabe como vai funcionar no ano que vem, devido aos cortes que teve, ela lançou esse comunicado para a comunidade acadêmica, para os servidores e técnicos. E, embora isso aconteça, está sendo inaugurado lá no Morro do Cruzeiro, que é o campus principal da UFOP, um centro de tecnologia e ciência da Vale. Então, embora todos os cortes e essa possível não funcionamento da UFOP no ano que vem, a Vale está inaugurando dentro da universidade um espaço de ciência e tecnologia, né, da Vale, assim, com tudo, logotipo e tudo da Vale dentro da universidade, né? E aí questionar isso. E pensar também, aí, quem sabe, o próximo ENETS não é lá na UFOP, né? Tem uma galera da resistência lá também nas engenharias. Deixa eu ver aqui. A fala da... a poema? É a poema? A poena? Isso. Foi bem interessante e instigante, assim, para mim. É muito difícil estar aqui. Para mim, é a primeira vez que eu falo, né, assim, só falei entre estudantes. E a primeira vez que eu estou aqui, para mim, é muito difícil enquanto mulher. E, embora eu tenha o privilégio da minha cor da pele, né, da minha cor da minha pele ser clara, eu entendo isso enquanto um privilégio. E entendo também que, em vários espaços, eu também sofri algum tipo de racismo, ainda que eu entenda que sou uma privilegiada por conta da minha cor da pele, né? E, assim, eu queria muito representar, não sei se as pessoas se sintam representadas, assim. Queria falar um pouco da minha trajetória, né? Sou filha do Reúne, fui a primeira pessoa da minha família a entrar numa universidade federal, e que isso, assim, não está visível na minha, simbolicamente, assim, né, para quem está me conhecendo aqui agora, mas minha família é uma família pobre, né, nós somos do interior de Minas, vivemos muitas dificuldades, como a maioria da população, né, brasileira, dos trabalhadores brasileiros, e falar, assim, né, que eu queria poder representar, ainda que meu tom de pele não represente, não sei se eu estou conseguindo expressar, né, direito, mas eu queria representar, né, falar que, embora com todas as contradições do Reúne, né, o Reúne trouxe principalmente, assim, vou falar da realidade da minha universidade, da UFOP, que o Reúne foi através, basicamente, de cursos sociais aplicados e humanos, né? E que o Reúne trouxe essa possibilidade dessa disputa de poder, desses espaços de fala, e que isso é muito importante para a gente desenvolver e para a gente quebrar com esse modo de reproduzir a vida e desenvolver algo diferente, né? Assim, que seja anticapitalista ou socialismo, não sei o nome, mas nós vamos construir isso aí. E é isso, assim, estou aqui, né, vou estar aqui durante o evento, vou querer fazer uma oficina, tentar aí ver se ainda tem vaga, quem quiser conversar comigo aí nos corredores. E é isso. Galera, devido ao horário avançado, né, a gente não vai, eu acho, poder fazer, e também porque a Mira vai ter que sair daqui a pouquinho mais. Então, a gente já fechou, né, as inscrições. Vou passar para ela falar, então. Eu vou pedir desculpa porque eu vou falar e vou ter que sair porque eu tenho voo, senão... E agora, com essa nova regra da ANAC de 2 horas antes, atrapalhou toda a agenda da gente. Não queria correr, juro, queria ficar com vocês aqui. Eu começo pela Poena. Você tem razão, é uma guerra étnica, só que o motivo da guerra étnica, o causador dessa guerra é a ganância por recursos, pelo bem comum, pela riqueza natural que o ser humano, que os territórios aglutinam. Principalmente na questão da África. Se a gente for estudar a economia de extrativismo na África, foi um absurdo o que fizeram com os povos africanos. Foi uma verdadeira, assim, desumanidade total. Não vou entrar nesse tema porque eu acho que você tem razão. Precisa se pensar em ter uma pessoa que fale pelas mulheres negras e pela etnia
dos povos afrodescendentes nesses debates, principalmente no tema justiça racial, que é a Environmental Justice, na década de 60, que é um conceito desenvolvido justamente